Jamais um presidente dos Estados Unidos em sua história foi ameaçado tantas vezes e por tantas pessoas. E Donald Trump está ciente disso, por isso quer realizar várias ações às pressas, às vezes de forma precipitada. Viver no limite até não aguentar mais. A oposição venezuelana e todos os partidos políticos estão inscritos na Internacional Socialista. Mas como pode ser que a oposição venezuelana na Espanha esteja mais próxima do PSOE do que da verdade e ataquem o senhor que é compatriota? Não entendo. Por dinheiro. E quanto à FIFA, por exemplo, é um monopólio. É um monopólio mundial sem concorrência, é um cartel de 211 monopólios estatais concedidos por lei. Portanto, são os Estados que corrompem todo o resto. Por exemplo, a lei espanhola proíbe que exista uma segunda federação de futebol. Então não há concorrência, mas é o Estado que proíbe isso. Porque sem essa base estatal, qualquer organizador poderia criar, sei lá, federações alternativas, mas é que a lei, o Estado, não permite. Anchon Bastos dizia que o Estado é um grupo de criminosos. Ele usa a palavra bandidos organizados para roubar nosso dinheiro através dos impostos. Em sua existência, na origem, esses são todos os estados. Depois eles já se dotam de legitimidade, mas que as pessoas não esqueçam que na origem da história era um grupo de bandidos que chegavam a um território e impunham sua norma e impunham suas próprias regras. Depois eles se dotam de outro tipo de legitimidade. Como falei outro dia para Albert, quem é o Estado? Não conheço, não sei onde está ou quem são. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Um abraço imenso à legião de amigos, de soldados que estão nesta trincheira defendendo a liberdade de imprensa e a liberdade individual. Estamos aqui para abrir os olhos, para descobrir, para despertar, para que não o adormeçam. Esse é o objetivo deste espaço de informação diária. Vejam, tentaram acabar com a vida de Donald Trump. E você não verá isso nas notícias como uma grande manchete, porque desta vez não atiraram na orelha dele ou ele não esteve prestes a ser metralhado por um lobo solitário, como aconteceu recentemente em Washington. O fato é que Donald Trump sofreu não 3, como dizem as vozes oficiais, mas uma dúzia de atentados desde que é presidente, em seu primeiro e segundo mandato. Países inimigos, clãs contra as drogas, cartéis, todos querem vê-lo morto e ele mantém sua agenda de mão dura contra todos aqueles que vão atrás dele. A nova tentativa de magnicídio ocorreu na volta da viagem à Turquia após a cúpula da OTAN. Ele chegou à Turquia com o novo Air Force One, que ganhou de presente do Emir do Catar. Mais de 1.000 militares, milhões de dólares de presente. Ele planejava voltar para Washington com esse avião via Inglaterra, fazendo uma parada em uma base americana na Inglaterra, mas não pôde fazer isso porque o serviço secreto recomendou que ele esquecesse o novo Air Force One e saísse às pressas com o antigo. Vocês viram, ele ficou no hangar esperando por qualquer eventualidade. Esse velho avião Air Force One tem quase 37 anos de idade e mesmo assim seu sistema antimísseis é muito mais seguro do que o Qatar deu de presente. Daí a recomendação do serviço secreto. Saiu às pressas da cúpula da OTAN a tal ponto que nenhum jornalista conseguiu captar aquela imagem habitual de Donald Trump se despedindo quando vai embora de um local. O serviço secreto disse a ele que não havia tempo para fotos. Correram com ele até o velho Air Force One, o colocaram a bordo e obrigaram todos os passageiros a baixar as persianas das janelas do avião. O velho Air Force One pousou sem mais complicações na base americana na Inglaterra, onde ele pegou um jato até chegar a Washington. Mas qual foi a ameaça? Quem avisou sobre essa nova tentativa de assassinato do presidente Trump?
Bem, aqui temos a informação. Porque foi o Mossad de Israel que alertou o Serviço Secreto dos Estados Unidos sobre o plano que havia sido traçado pelo Irã, que é o autor intelectual desse atentado. Nas últimas semanas, no Irã, multiplicaram-se as manifestações contra Donald Trump, ainda mais após os funerais e o assassinato de Ali Khamenei. A animosidade contra Trump por parte da população, não de toda, pois a maioria está encantada com ele e o considera a única opção para libertar o país. Mas é verdade que o governo ainda mantém muitos fiéis bem armados que continuam atentando contra Trump sempre que podem. O objetivo é acabar com a vida dele, assim como ele acabou com a do líder dos iranianos. Coincidiu também que nesses dias terminou a trégua entre os Estados Unidos e o Irã, e durante a cúpula da OTAN foram atacados locais estratégicos do Irã, por parte das tropas, por parte dos Estados Unidos. Donald Trump deixou instruções muito claras para a sua equipe. O que acontece se ele for morto, se for assassinado pelo Irã? E o plano é endurecer os ataques. Existe um dossiê no qual Donald Trump deixou assinado que, se for assassinado por um atentado do Irã, destruam boa parte do país em locais estratégicos onde ainda não caíram as bombas dos Estados Unidos. Esse plano existe porque ele sabe que essa possibilidade existe. O Irã não é qualquer país. O Irã está armado até os dentes e com tecnologia militar de ponta. Mas como o Irã queria acabar com a vida de Donald Trump? De acordo com as nossas informações, o Mossad israelense foi quem avisou o Serviço Secreto dos Estados Unidos sobre o plano. E o plano era atacar o Air Force One, o do Qatar, o novo, o que tinha acabado de ser inaugurado uma vez que estivesse no ar. Para isso, o Irã dispõe de 2 tipos de drones não tripulados. Um deles vocês estão vendo, o Shahed. Ele voa muito perto do solo, vão em grupos, o ataque acontece em grupos de 5. Ao voar tão perto do solo, o barulho se camufla com o som do terreno e os radares não conseguem detectá-lo facilmente. São motores muito pequenos que emitem muito pouco. Também não emitem calor, então os infravermelhos também não conseguem detectá-lo. De acordo com nossas informações, ondas desse drone estavam preparadas para atacar o avião presidencial. Há quem diga que a partir do solo sírio, a fronteira com a Síria está a apenas 500 quilômetros do aeroporto de Ankara. Isso poderia ser uma possibilidade, embora também haja inúmeras células da Guarda Revolucionária iraniana que permanecem em território turco e a Turquia sabe disso, prende quando localiza alguma, mas outras nunca foram detidas. Há um segundo drone iraniano que, segundo o Mossad, poderia ter atacado o Air Force One do Qatar ao sair de Ankara. Atenção, este é ainda mais letal. O Hadid 110, conhecido como Dalaju, é o drone mais rápido do mundo. Voa a uma velocidade de 510 km por hora e evita os radares. É tecnologia de ponta. O Irã está atualizado. Qualquer um dos 2 drones poderia ter atacado o Air Force One. Por que tentaram desta vez? Muito simples, porque eles sabem que o novo Air Force One, presente do Qatar, tem uma falha no sistema antimísseis. Senhores, os Estados Unidos detectaram isso. A defesa antimísseis do novo avião não é eficaz ou não é tão eficaz quanto a do velho Air Force One. Na verdade, o Serviço Secreto comunicou isso ao Pentágono. O Pentágono está ciente dessa dificuldade, mas é a teimosia de Donald Trump em estrear o avião que ganhou de presente do Emir do Qatar que colocou sua vida em risco. A Boeing não entregará o novo Air Force One, produzido nos Estados Unidos com sistemas antimísseis de última tecnologia, até o fim de 2027. Portanto, a informação quase secreta de que os sistemas antimísseis do novo Air Force One do Qatar não são tão eficazes quanto os do antigo chegou ao Irã.
Eles tinham conhecimento dessa brecha na informação secreta de segurança e quiseram aproveitá-la com um ataque de drones. Ainda bem que Israel, a inteligência israelense, detectou o que ia acontecer e conseguiu evitar. Quantas vezes mais tentarão acabar com a vida de Donald Trump? Quem finalmente vai conseguir? Se é que vão conseguir, esperamos que não. Jamais um presidente dos Estados Unidos em sua história foi ameaçado tantas vezes e por tantos. E Donald Trump está ciente disso, por isso quer realizar várias ações às pressas, às vezes de forma precipitada, viver no limite até não aguentar mais. Este foi o último atentado contra o presidente dos Estados Unidos. Veremos quando será o próximo. Bem-vindos, nós investigamos. Há seguros, baixe seguros, o seguro fácil em Baixe Mais. Senhores, após o duplo terremoto, a Venezuela continua sofrendo as consequências e suportando que os inúteis chavistas que governam o país com permissão dos Estados Unidos sejam agora também responsáveis por milhares de mortes por negligência. Há pessoas que estão no exílio lutando com muita força para que isso mude já, para que alguma coisa mude na Venezuela, para que tudo volte a ser como era antes de Hugo Chávez, como era antes de 28 anos de ditadura. O presidente do Tribunal Supremo da Venezuela está vivendo no exílio em Washington, porque quando foram nomeados, Maduro começou a prender um por um os magistrados e ele conseguiu fugir. Ele tem família espanhola, de origem espanhola, de Huelva, de Ayamonte. Está exilado, tem muito a contar e, por sinal, conhece perfeitamente as andanças do Podemos e do Rodríguez Zapatero por aquelas terras, porque ele estava lá. Hoje falamos com o magistrado Miguel Ángel Martim. Como está? Como você está, Albert? Obrigado pelo convite e um abraço para a sua audiência. É um prazer. Quando o senhor volta para a Venezuela, quando a Delcy Rodrigues vai acabar, vai embora e nos deixa em paz? Obrigado. Bem, é que hoje em dia estamos vivendo uma tutela que é um processo muito atípico. Ainda não começou a transição na Venezuela, porque toda transição, de acordo com a ciência política, começa quando um regime sai e entra um novo governo, que temos certeza de que será de caráter estritamente democrático. Eu espero voltar para a Venezuela, trabalhar e ajudar a Venezuela a seguir em frente e a trabalhar nessa transição para construir um novo país. Logicamente, ainda não posso ir até lá porque não tenho garantias de segurança, nem para mim, nem para minha família, para poder voltar. Então, ainda estamos esperando o momento certo. Sim, estamos esperando o momento certo. E termino dizendo que isso acontece por uma circunstância muito triste, e é porque a oposição venezuelana não tem capacidade para poder administrar o país nesta fase. Ela terá essa capacidade no momento da chegada da transição, mas não tem capacidade para esta etapa. E é por isso que estamos vivendo essas circunstâncias. O senhor é de origem espanhola e tem dupla nacionalidade. Eu, como espanhol, tenho vergonha de que meu país tenha se deixado financiar roubando as riquezas de vocês. Por exemplo, para que o Partido Podemos crescesse com Pablo Iglesias e Irene Monteiro, parece estar comprovado que depois Zapatero foi receber todas as comissões, propinas, minas de ouro e o que pudesse do regime em troca de favores a Maduro, como um capacho do regime. E que me digam que agora Sanches ainda está se financiando com a Venezuela porque está sob investigação e com provas e evidências mais do que suficientes para possivelmente confirmar isso. Se eu me sinto indignado e sujo, como o senhor se sentiria, não é? Olha, para nós o que está acontecendo com o senhor Zapatero não é nenhuma surpresa para os venezuelanos. Não é nenhuma surpresa.
Nós sabíamos, desde o momento em que o senhor Zapatero começou a interagir na política venezuelana, que ele não era um mediador. Ele sempre quis se vender como um mediador, como uma espécie de centro-Carter europeu. E isso é falso. Ele é um representante, sempre foi uma pessoa próxima ao regime de Maduro, a Chávez, a Delcy e a todos esses grupos de esquerda. Porque ideologicamente eu imagino que ele se sente confortável ali e atua sob essa proteção, mas ele nunca foi um mediador. Ele tem sido um representante dessa ala. Logicamente, o fato de ter sido o primeiro-ministro da Espanha lhe dá um campo de ação bem interessante do ponto de vista internacional. Por quê? Mas ele não é o único. Aí também incluímos Lula da Silva, que hoje em dia é presidente, o Correa, do Equador, o Néstor Kirchner, já falecido, e agora a Cristina Kirchner, e assim por diante. Ou seja, isso é um grupo que aproveitou que a Venezuela tem recursos inestimáveis. E teve recursos inestimáveis. Porque se tem algo de que nós, venezuelanos, não temos dúvida, é que o petróleo venezuelano, essa riqueza que é fabulosa, que infelizmente não tem chegado para a satisfação da vida das pessoas, especificamente dos venezuelanos, foi utilizado pelo senhor Chávez, foi utilizado pelo senhor Maduro e é utilizado pela senhora Delcy. Agora, é claro, com todas as limitações que tem e as proibições que existem nos Estados Unidos, o regime venezuelano tem utilizado isso com um grupo de peões que vem trabalhando. E dentro desses peões, dentro do que é a Espanha, no início foi o grupo do Podemos, Monedero e Iglesias, que hoje em dia isso doa neles, porque eles se incomodam quando dizem isso, mas a verdade é que o partido Podemos iniciou suas atividades com dinheiro proveniente do regime venezuelano. Eles antes não tinham nenhuma atividade política importante na Espanha e em pouco tempo eles conseguiram. Conseguiram até mesmo, desde a criação do Podemos, chegar ao poder na Prefeitura de Madrid, na Câmara Municipal de Madrid e na Câmara Municipal de Barcelona. Você deve se lembrar disso. E então, bom, como esse fenômeno acontece? Bom, por dinheiro, e foi assim que aconteceu. E Zapatero também fez parte desse grupo. Ou seja, eu vou colocar, Albert, com esse contexto para que talvez, de uma forma mais crua, a gente possa entender e explicar melhor. Obrigado. Isso é como trabalhar para Pablo Escobar Gaviria, o narcotraficante. Se alguém trabalhava para Pablo Escobar Gaviria, era ou não era cúmplice do narcotráfico? Sem dúvida, claro. Bom, então aqui acontece o mesmo. Se estamos falando de um regime como o de Chávez e o Maduro, que hoje em dia está comprovado que foi um regime que, repito, violou sistematicamente direitos humanos de maneira sistemática, os crimes contra a humanidade continuaram, além da corrupção transnacional. Todo aquele que tenha trabalhado com eles ou tenha feito parte dessa cúpula, obrigatoriamente deve estar submetido a uma investigação. O que acontece é que, como na Venezuela não temos a justiça nas mãos de pessoas corretas, de pessoas honradas, isso não pôde ganhar força. Tivemos que contar com a justiça espanhola, que não foi a mais rápida, ou com a justiça americana, que também não foi. Não posso abranger tudo, mas a realidade é que, no dia em que conseguirmos abrir essa caixa de Pandora, serão feitas grandes investigações para todas essas pessoas. Não será mais a justiça espanhola ou americana, mas sim a venezuelana, se Deus quiser. Tomara, tomara, mas enquanto a justiça venezuelana não chega e o senhor não estiver novamente no cargo que deveria ocupar como presidente do Supremo no seu país, confiamos, por exemplo, no testemunho de Alex Saab, X9 do Polo Carvajal, porque o que o senhor está me dizendo, e é o que acreditamos na Espanha, é que se o petróleo da PDVSA, através de figuras como Zapatero, é tão financiado ou financiaram o governo Sánchez, é como dizer que o narcoterrorismo financiou o governo Sánchez. E essa relação da qual ninguém fala na Espanha, exceto 4 jornalistas nos Estados Unidos, sim,
Quem investiga Zapatero é a DEA, e quem quer que ele confesse o que sabe sobre Zapatero, embora não seja a prioridade dos norte-americanos, eu sei, mas também sobre Zapatero, de Alex Saab. O que é do Paulo Carvajal é justamente a DEA. A relação do narcoestado, do cartel dos sóis, do dinheiro do narcotráfico, com o financiamento da Espanha e seu governo através de Zapatero. Vamos chegar a esse ponto em pouco tempo ou não? Talvez demore, mas um dia chegaremos lá. Por quê? Os Estados Unidos têm um sistema de justiça que é diferente, que é o anglo-saxão, que é diferente do sistema de justiça hispano-americano. Aqui eles abrem as investigações e depois, uma vez que tem fatos determinantes, isso fica fechado até que o Ministério Público torne público. Enquanto não for público, esses casos permanecem fechados e não podem ser divulgados. E sabe-se, por exemplo, que Delcy Rodrigues tinha 3 casos, ou tem 3 casos, e estão fechados, não são tornados públicos e são casos de corrupção transnacional. Também foram feitas investigações em que chegam personalidades de outros países. Por isso é que a justiça americana pode demorar, mas está lá, né? Pronto. No caso da justiça espanhola e tudo o que está acontecendo com a Plus Ultra, e pouco a pouco esse polvo criminoso está sendo desmembrado, né? Estão sendo apresentados indícios. Os indícios, do ponto de vista do direito penal, justificam a realização de investigações para chegar a fatos conclusivos. No caso do senhor Zapatero, ele perdeu o juízo moral. Por quê? Porque ele está envolvido em fatos e são indícios. Há declarações que são importantes. A senadora Piedra Córdoba fez uma declaração de que o senhor Zapatero havia informado a ela que lhe tinham dado uma mina. Claro, a mina ficará no nome de um laranja, não no dele. Mas por que a senadora Piedra Córdoba faz essa afirmação quando faz parte desse grupo número 1, número 2? Hugo Carvajal, que foi o diretor de segurança de inteligência na Venezuela, era o responsável por ter todas as informações claras, não só dos venezuelanos, mas também daqueles que estavam envolvidos pelos venezuelanos. Ele manifestou claramente o mesmo que disse a senhora Córdoba. Se a isso a gente vincular a relação do que está acontecendo com a Plus Ultra, que é uma companhia aérea, mas que não é uma companhia aérea de bandeira, que é uma companhia aérea nova, que é um capital suspeito, porque quando você analisa o grupo econômico dono da Plus Ultra, não eram pessoas que estavam nem na indústria, nem eram pessoas que vinham. Ou seja, são ricos, novos ricos, né? Sim, são novos ricos. Então, de onde saiu esse dinheiro? Tudo isso tem que ser justificado, logicamente. Mas o incrível é que durante o tempo da pandemia, o governo de Sanches aprovou em Conselho de Ministros dinheiro. E que coincidência, dentro desse Conselho de Ministros estava o senhor Iglesias. Ao analisar tudo isso, percebemos que algo está acontecendo. E depois, quando você verifica o padrão de vida dessas pessoas, você diz não. Essas pessoas, o que aconteceu com as joias de Zapatero é evidente. E todos nós sabemos, aqueles que lidamos com o direito criminal, que os criminosos normalmente compram ouro, ou compram obras de arte, ou compram joias, porque dessa forma eles podem guardar isso em algum lugar. É a melhor maneira de guardar dinheiro, eles têm o dinheiro nos bancos. Ou o uso de laranjas, envolver a família, ou seja, o senhor Zapatero perdeu a autoridade moral, ele perdeu isso. Agora falta o outro que está trabalhando. Mas o senhor me apresenta uma possibilidade da qual aqui não se fala na Espanha.
Considera-se que, de forma colegiada, o Conselho de Ministros aprovou 53 milhões para a Plus Ultra porque Sanches disse seu governo respaldou. E os demais simplesmente estavam ali para continuar recebendo. Mas estava Irene Montero, esposa de Pablo Iglesias, e havia outros membros do partido. O senhor está sugerindo que, talvez sim, Pablo Iglesias, Irene Montero e o Podemos aprovaram conscientemente esse resgate em troca de favores. E que isso poderia tê-los levado a justificar, por exemplo, comprar uma casa como a que eles têm em Galapagar, que vale vários milhões, embora eles digam que compraram por um preço mais baixo. O senhor tem mais que indícios, não é, magistrado, do que afirma? Sim, lógico. É que além dos indícios, há fatos relevantes que, quando você os junta, logicamente chega a algumas conclusões. Por exemplo, isso que estamos falando sobre a aprovação durante a pandemia da ajuda à Plus Ultra, isso foi assinado. Isso foi uma sessão do Conselho de Ministros. Eles participaram ali. Ali tem que haver uma responsabilidade, porque esse dinheiro é dos espanhóis. Sem dúvida. Esse dinheiro é dos espanhóis, em um momento crucial para a Espanha. Era um momento em que a humanidade estava sofrendo muito. Então aqui há a responsabilidade administrativa, aqui há a responsabilidade individual, há a responsabilidade funcional. Ou seja, tudo isso precisa ser analisado. Se a justiça espanhola não fizer isso, em algum momento a justiça venezuelana fará. Isso eu posso garantir. E me diga mais uma coisa. O senhor veio à Espanha, foi ao Senado para falar sobre isso, sobre o financiamento do Podemos por parte do regime bolivariano venezuelano. E desde que fez isso, recebeu um ataque brutal, selvagem. O senhor percebeu esse ataque aqui na Espanha, não foi? Não só na Espanha, mas também grupos de políticos venezuelanos que começaram a me apontar como um magistrado espanhol. Porque meus pais nasceram na Espanha e minha família é espanhola. Para eu poder me tornar magistrado, tive que renunciar à nacionalidade espanhola para poder ser magistrado. Foi isso que eu fiz naquele momento. E o que a oposição venezuelana fez? Porque isso foi a oposição venezuelana junto com as relações que tinham. E com o socialismo, porque essa é a verdade. Ou seja, aqui há um problema, Albert, grande e grave para que o público entenda. A oposição venezuelana, eu não sei, eu nunca pertenci a um partido político. Eu, toda a minha vida, trabalhei para o sistema de justiça venezuelano desde os 18 anos de idade. Jamais trabalhei para nenhum partido político. E eu sou contra que os juízes se submetam às organizações políticas. Por quê? Porque, infelizmente, nossos países entram em colapso pela perda da cooptação da institucionalidade. Então, o que aconteceu? Que os políticos sempre querem manter os juízes sob controle. E isso não pode acontecer, porque os juízes são os únicos que podem controlar os poderes. E é por isso que eles têm que ser autônomos e independentes. Então, desde o momento em que eu levei as provas da existência de fatos determinantes do dinheiro que receberam, pessoas do grupo Podemos, através de um centro cultural, por contratos assinados com o senhor Monero e o senhor Iglesias, com várias instituições venezuelanas, incluindo o Tribunal Supremo de Justiça. Estava no Instituto Venezuelano de Seguridade Social, alguns outros ministérios. Eles criaram uma cátedra chamada Miranda e passaram a receber grandes quantias de dinheiro. E a partir daí nasce o Podemos, a partir daí. Que coincidência, né? Agora, o que acontece? Que a oposição venezuelana, os partidos políticos, todos estão inscritos na Internacional Socialista. Absolutamente todos. Mas como pode ser que a oposição venezuelana na Espanha esteja mais próxima do PSOE do que da verdade? E ataquem o senhor que é compatriota, não entendo. Por dinheiro, Alberto. Porque no final, a maioria da oposição venezuelana teve uma operação financeira. E a prova é o que está acontecendo. Pegaram o senhor Maduro e a Delcy, e eles não estão no poder. Não falo da Corina Machado, pois ela precisa sair dali totalmente. Porque ela não pertence a esses grupos de oposição.
interagirá por utilitarismo político. Isso já é uma estratégia política. Eu não me meto nisso. Mas, infelizmente, todos os partidos políticos da Venezuela fazem parte da Internacional Socialista. E isso foi até antes dos Chaves, Alberto. Sim, sim. Portanto, quando o senhor vem à Espanha de vez em quando e esteve há pouco em Madrid, também não está visitando opositores que estejam aqui, certo? Porque há mais inimigos do que amigos, não é? Sim, não, mas também há amigos, porque também há amigos e há grandes aliados, porque, e quero dizer isso de maneira enfática, Albert. O senhor Zapatero, o senhor Iglesias, o senhor Monedero não representam os espanhóis. Eu agradeço. Nós, venezuelanos de bem, sabemos que a Espanha, que é a pátria-mãe, não é mesmo? É a melhor aliada para a Venezuela. Será a melhor aliada para a Venezuela em muitas coisas. E, de fato, tem sido uma aliada da liberdade. Estive no Senado espanhol e fui bem recebido. Claro, quem me abre as portas são as organizações políticas que querem justiça para a Venezuela e que sabem o dano que foi causado. A Espanha também, porque no final tudo isso, veja, uma trama de ouro, uma trama de petróleo, eles se beneficiaram. E essa é a verdade, Albert, eles se beneficiaram. Sem dúvida, sem dúvida. Quanto dinheiro Zapatero deve ter roubado dos venezuelanos? Você já calculou isso? Não. Não, porque primeiro não foi feita uma investigação sobre essa investigação, deve ser feita na Venezuela, onde estão as provas reais de quem são os laranjas, de todas as pessoas que possam ter tido acesso ao poder na Venezuela e aos negócios na Venezuela. É um prazer falar com o senhor. Ficaríamos horas, Miguel Ángel Martim, e o convido para os próximos programas. Conforme os acontecimentos forem evoluindo na Venezuela, precisamos saber que a justiça independente, que é a que o senhor representa, supervisiona tudo o que for feito. Foi um prazer, presidente. Muito obrigado, senhor Albert. Um abraço e saudações para toda a sua audiência. 593 9 159 304 91, de toda confiança. Olhem, ainda estamos chocados com as mortes no distrito de Almeria. E tem um dado que fica martelando na minha cabeça. Para combater os incêndios, há 6 aviões. 6. Deveria haver 14, mas só tem 6 porque o resto está com defeito ou tem algum problema mecânico. E eles foram retirados para revisão. Então, se acontecer alguma coisa, só tem 6. E em toda a Espanha só tem 10 helicópteros para apagar incêndios ou para transportar bombeiros. Só 10. Mas para ir à formatura da filha de Sanches, 3 aviões, incluindo um Airbus com capacidade para 80 pessoas, no qual só Sanches viajou na ida porque ele ia para a Turquia. E da Turquia para Londres. Na volta, não. Na volta, nesse avião, foram o pai de Sanches, a mãe de Sanches, que foram à formatura. Begonha Gomes, que foi em voo comercial, parece que com seus sogros para ver a menina. Bom, vejam que o OK Diário conseguiu a imagem mais procurada, que era esta. Este é o lugar, a Universidade de Bristol, que por sinal, Begonha, não sei, dizem mentiras ao juiz Peinado que você disse que ia para Londres e foi para Bristol, que não é a mesma coisa. Mas, enfim, ela não disse que ia para Bristol, também não disse que era no dia 9, ela falou dia 10, no dia 10 já tinham voltado. Mentirinhas, nada muito grave também. O maior segredo é quem paga por isso. Reparem que na cerimônia, Sanches ficou o tempo todo segurando o braço do pai, como se tivesse sentimentos, como se emocionasse, sabe? É difícil para mim acreditar, mas talvez ele tenha um pouco de empatia, nem que seja pela filha Inoa, né? Begonha Gomes e a sogra do outro lado. Essa universidade custa 40 mil por ano. Psicologia, ela se formou, mas a outra menina vai para outra particular que custa quase 8 mil.
Com o salário de Sanches e Begônia não dá para tudo isso. Há vários jornalistas, entre eles eu, que estamos tentando descobrir quem paga por isso. Quem paga por isso? Alguém deve ter um número de conta da Universidade de Bristol que diga quem está pagando, porque isso não é pago por Sanches. Ou todos nós estamos pagando por isso. Vocês sabem que há uma parte do orçamento que são fundos reservados e que com eles se pode fazer muitas coisas. Temos que descobrir isso logo. Pilar Almagro, direto de Bogotá. Seja bem-vinda. Como você está? Olá, Albert. Olá, confidenciais. Bem, eu me faço a mesma pergunta. Quem paga, quem banca a festa, não é? Sim. Porque sim, vamos ver. Sanches recebe 110 mil brutos por ano e as duas meninas custam cerca de 70 mil por ano. Uma educação privada de elite que eu acho fantástica, porque eu defendo o direito de qualquer família, inclusive a do presidente, de decidir sobre a educação dos seus filhos e não o Estado. Certo, mas os números não fecham, então estamos sempre diante de uma elite que legisla para os outros, mas que nunca aplica isso a si mesma. E que no final, como você disse, Alberto, quem paga somos nós, quem paga são os contribuintes. E o Falcão não é uma anedota, é o sistema. Sim. É bem possível que, assim como a viagem deveria ter sido paga por eles e foi paga por todos nós, talvez a universidade também. Eu espero que alguém nos esclareça. Temos muitos confidenciais na Grã-Bretanha, não sei se em Bristol tem algum. Me ajudem, procurem, vamos ver. Com certeza lá eles não ligam, porque provavelmente nem sabem quem é Sanches. Para que nos informem qual é o número da conta, ou de onde, ou de qual órgão, fundação, instituição está pagando a festa. Meu caro José Luiz Rancânio, isso rende outro documentário, não acha? Sim, mas esse nem no YouTube vão deixar eu publicar, Albert. Cara, vão tirar seu Goya, cuidado. É um prazer estar com vocês, Albert e Pilar. Vou esclarecer para você. Os valores, Pilar, são 70 mil euros sem despesas extraordinárias, com despesas adicionais para a estadia em Londres. Qualquer pessoa que já tenha visitado a Inglaterra sabe que é um país muito caro, então provavelmente estamos falando de cerca de 100 mil euros por ano em despesas escolares. É bom colocar um valor, não é? Esses 100 mil euros anuais para esses paladinos da educação pública. Eu concordo com Pilar, eu acredito na liberdade, acredito firmemente na liberdade e acho que cada um pode levar seus filhos para estudar onde quiser com duas condições. Que pague com seu próprio dinheiro, dinheiro que deve ser obtido de forma legal e que seja coerente com o que prega ou defende para os outros. Esses paladinos da educação pública que passam o dia inteiro falando disso nos comícios e na televisão, de nos dar lições de moral, de falar das virtudes da educação pública, de como essas escolas públicas são bons, mas nenhum deles coloca seus filhos na escola pública. Isso me parece realmente repugnante. Mas todos eles fazem isso? Sim, todos eles fazem isso. Jordi Pujol, você sabe disso. Jordi Pujol ou Arthur Mas faziam a mesma coisa. Eles levavam os filhos ao colégio francês em Barcelona e nunca à escola pública. Não importa o partido, acho que todos agem igual. Rancan, esses aí têm mais cara de pau. Esses ainda, eu quero dizer, esses fazem isso, mas além disso ainda fazem discursos dizendo que os outros que fazem isso, o resto que faz isso, são malvados. Ou seja, se a Pilar e eu fizermos isso, somos malvados por levarmos, mas eles não. Pona Sanches, já colocamos muitas vezes, mas 100 mil euros por ano vale a pena para que voltem. Mas reparem, vou dar para vocês um dado que eu vi hoje. Espera, Arrancânio, o Chiringuito diz que se você leva seu filho para uma universidade privada, você está levando ele para uma faculdade de fachada, e ele diz isso com essas palavras. Apoiamos a universidade pública com a mesma convicção com que queremos combater o avanço de centros privados que priorizam, sem rigor e sem escrúpulos, o negócio acima da qualidade. Essas faculdades de fachada que não cumprem o nível que se deve exigir do nosso ensino superior, prejudicando todo o sistema. Sim. Espanha, o país com mais universidades da Europa e as piores colocadas no ranking. Pilar, isso deve ser por algum motivo, não é? Sim.
É que estão nos doutrinando, ou seja, você vai para uma universidade pública, para a Universidade Autônoma de Barcelona, que a gente conhece, né? E há 3 anos eu fiz um mestrado lá em filosofia e os professores me chamaram na frente dos meus colegas, me chamaram de imoral pelo fato de ser empresária, e várias vezes. Ou seja, é assim que estamos. Por favor, de verdade, só por ser empresária? Pilar Álvaro, precisaríamos trocar o nome de todas as universidades espanholas. Muitas deveriam se chamar Universidade Marxista Complutense, entende? Quer dizer, elas têm um diploma. Não, mas vocês sabem o que estão começando a dizer agora? Sabem por que dizem que ela leva as filhas para Londres? Por quê? Para que não sejam assediadas na Espanha pelos jornalistas da ultradireita. Mas de verdade eles têm uma cara de pau. É impressionante a cartilha, isso é claro. Queria levá-las? 100 mil euros por obrigação. Fala, Pilar. Não, que também podia levá-la. Você pode ir para Londres, para um lugar público, mas não. Claro. Que são socialistas. Estão aqui para dar muito e receber pouco. Você já sabe como eles são. Bom, é brutal. Aliás, parabéns, Rancanho, pelo seu documentário sobre David Lafosse. Tenho ouvintes que choraram ao assisti-lo. Já está chegando a 20 mil visualizações e não tem nem 4 dias. Ouça o que dizem sobre ele os que quiseram deixar uma mensagem. Domingues, Francisco, Isabel, Maria José e Gabi. Não entendo como não dão uma floresta para Rancanho. Uma maravilha, como sempre. Ele também é muito sincero. Ele lembra, veja. Eu estive assistindo ao documentário de David Lafosse. É espetacular. E tudo o que aparece ali é 100% verdade. Impressionante o documentário sobre David Lafosse. Obrigada, José Luís Rancanho. Eu fiquei muito emocionada. Com certeza a Espanha e os espanhóis não merecemos tudo o que está acontecendo conosco. Acabei de receber de uma amiga que não ouvia vocês, mas a partir de agora vai ouvir vocês por causa do documentário de José Luís Rancanho. E é isso. Muito obrigado ao José Luís. Eu não tenho nenhuma das plataformas. Na verdade, eu nem tenho Wi-Fi em casa, numa vila asturiana de onde falo com vocês. Mas eu gostaria de te pagar, Rancanho, pelos documentários que você tiver. Todos. A gente entra em contato, eu te pago e você me manda o link ou pelo e-mail. O que é, Gabi, que é um amigo confidencial que trabalhou na mídia, agora está aposentado? Bom, e assim poderíamos ficar a manhã toda, José Luís. Gostaram muito, parabéns. Que gente boa são os confidenciais. Quanta gente boa há entre nossos compatriotas espanhóis. É que temos gente boa. Claro, como dizia meu avô, este é um grande país. Se não fosse por alguns poucos, seria extraordinário. Mas olha, só quero lembrar vocês de algo que eu disse outro dia numa entrevista que me fizeram. Quando parte do documentário, a parte mais importante, foi gravada em Chinchón, numa manifestação que aconteceu no ano passado em homenagem a David Lafosse e que foi organizada por associações de agricultores independentes. Associações independentes, já que as majoritárias não organizam nada, assim como sindicatos como o UGT e comissões operárias em outros setores, não é? Eu estava filmando com meu filho nesse dia. E meu filho tem a mesma idade que David Lafosse, e além disso se chama David. Como assim, David? E nós nos emocionamos e tínhamos... Sabe qual era a sensação que tínhamos quando víamos nossos compatriotas agricultores, pecuaristas, o pessoal do mundo do mar? A sensação de abandono em seus rostos. Sensação de abandono. E vocês sabem que essa sensação de abandono começa a ser recorrente já entre nossos compatriotas, porque eu já tinha vivido isso na enchente. E nós vivemos isso nos trens de Adamus. É uma sequência que se repete, é como uma espécie de sequência que entra em loop ao observar o abandono dos nossos compatriotas espanhóis. Aqueles que mais precisam da nossa ajuda em dificuldades ou situações de emergência. Nessa manifestação não houve nenhuma representação política relevante, não houve presença institucional, nenhum meio de comunicação com presença nacional esteve presente. Ninguém. Eu me emocionava ao ver a manifestação de tratores passando pelos vilarejos antes de chegar a Chinchón. E eram as pessoas que abriam suas sacadas e suas casas, colocavam bandeiras espanholas para fora e aplaudiam os tratores que passavam pela rua. Esse é o povo espanhol. E é a esse que devemos prestar homenagens. E é a esse que meu documentário presta homenagens.
O começo do documentário é justamente isso: a caravana de tratores por uma estrada. E depois as explicações e as mil emoções que envolveram a figura de David Lafosse. Ouçam. A única coisa que me resta é a dor de não tê-lo. Assinar a herança de um filho, isso é muito triste. Ele via que o campo já não tinha futuro e entrou numa pressão que o levou a fazer o que fez. Os agricultores e pecuaristas vão desaparecer. Todos nós vamos lamentar isso e, bem, depois não haverá volta. Não haverá como voltar atrás. Tem um confidente chamado Chema Perrer, que fez uma música para David Lafosse Poria. Quero que você ouça um trecho dessa música, Larrancânio, pois ele quer te enviar. Dizem que a terra guarda os nomes que sabem amar, e o céu floresce em silêncio cada vez que o campo de trigo amanhece. Você foi filho do horizonte, de mãos cheias de verdade, aprendendo que o pão do mundo nasce primeiro ao semear. Você não buscava monumentos, nem uma medalha para pendurar. Bastava para você olhar o céu e fazer a terra voltar a respirar. Porque há homens que não vão embora, mesmo que o tempo diga adeus. Muito obrigado, Chema, por tanta sensibilidade. Estou te mandando a música, pode tocar porque é realmente muito emocionante. Você também assistiu ao documentário, me contou, Pilar? Sim, e realmente arrepia. Eu te agradeço de verdade, José Luís, por você ter feito isso. Ou seja, é um agradecimento de todos os espanhóis pelo seu trabalho e o da sua equipe. Muito obrigado. Obrigada, de verdade. Estamos sob a bota de um Estado predador, de um Estado controlador e de um Estado vingativo. Sim, e cada produtor é tratado como um suspeito permanente que recebe cargas insuportáveis, que transforma cada notificação, como você dizia, amigo Albert, em uma situação de terror. E que tiram o fruto do nosso trabalho 2 de cada 3 dias. Eles ficam com parte do nosso trabalho em impostos e depois nos deixam no abandono, como você disse. Ou seja, tiram 2 de cada 3 e depois, quando realmente precisamos, que sim, é uma obrigação do Estado, aí nos deixam na mão. Eles estão escravizados por uma normativa europeia que eu vou dizer que é estúpida, mas não é estúpida, é criminosa. Porque tem um objetivo, e o objetivo é liquidar o campo europeu. Não querem liquidar apenas o campo espanhol, querem liquidar o campo europeu, querem acabar com os agricultores e pecuaristas na França, na Itália, em toda a Europa. E às vezes esquecemos que esses senhores enchem nossas geladeiras. São eles que nos alimentam, são eles que permitem que alimentemos nossos filhos e nossos netos. E eu acho que eles têm uma implicância especial com esses homens do campo, porque eles são livres. Eles estão afastados das cidades, mantêm vivas as tradições, os modos de vida que herdaram dos pais, avós e antepassados. Eles não são tão permeáveis às influências modernas. Eles estão ansiosos para acabar com eles. As normas, de verdade, um dia deveríamos fazer um programa sobre isso. As normas são criminosas. As normas que aplicam aos nossos agricultores e pecuaristas. E nem quero começar a falar do pessoal do mar. Simplesmente não vai haver ninguém que pegue um barco e saia para pescar. Ninguém. Vamos falar já ter a mão. E vamos continuar fazendo isso. Bom, mas e controlador? Essa norma é a nível europeu. Você está em Bogotá, na Colômbia. Aí essa loucura ainda não chegou. Por exemplo, o controle de chat. Senhores, ainda não foi aprovado, não vamos nos confundir, mas isso vai acontecer daqui até o final do ano. O que foi aprovado na semana passada é a prorrogação de uma norma temporária que permite às plataformas, não as obriga a remover conteúdo que pode ser prejudicial para menores, que também pode passar por aí.
O chat control ainda não foi aprovado, mas está prestes a ser, por isso lutamos para evitar que aconteça. Lembrem-se de que isso significa o fim da privacidade de ponta a ponta em uma conversa, por exemplo, no WhatsApp. Por exemplo, no Telegram, no Signal. Se eu mando algo para Pilar e alguém considera que não é adequado, vetam isso. Ou até mesmo denunciam e removem sem que um juiz atue por iniciativa deles, e isso é o mais grave. Alejandra, Miguel, Karine de Londres e Maribel, escutem. Tinha que ser o contrário. O chat control tinha que controlar todas as redes sociais dos eurodeputados para ver se o trabalho que fazem é a favor dos cidadãos europeus ou dos seus interesses pessoais. Tudo isso do chat control me lembra a Lei Corcuera, mas agora adaptada ao século XXI e novas tecnologias. Acho que eles vão passar uma lista para as plataformas digitais com as palavras que eles considerarem que não podem ser usadas. Pronunciar. Ou escrever. Então vamos nos encontrar com os amigos e tentar entrar em acordo e conspirar para falar em código. Atualmente já estamos em uma ditadura global, já podemos nos preparar. Também queria te dizer que eu tenho o CyberCost VPN e espero poder continuar criticando os governos, sejam de esquerda, de direita, de centro, do que forem, criticá-los quando merecerem. Agora só faltava que também controlassem o que a gente fala, o que eu te mando, o que qualquer fonte confidencial te envie. Com isso, o que estão fazendo é criar pânico e fazer com que a gente não possa mais ter liberdade de expressão. Isso é muito grave, Pilar. Já chegou à Colômbia, onde você está agora? Aqui temos outros problemas, mas há coisas que aqui não são permitidas. Não se mexe com a família, não se mexe com a sua casa, ou seja, a propriedade privada não é tão... A propriedade privada e a autopropriedade. Porque não existe aqui a ocupação, os invasores que entram e ficam 2 anos morando e você paga a luz e o gás, isso não existe aqui. Aqui você conta e ninguém acredita. Se alguém invade sua casa, o vizinho já expulsou antes de você chegar. Quer dizer, é impensável como era antes na Espanha. Sim, sim. Eles sequer conhecem o controle de chat. Não, o controle de chat foi, além disso, reintroduzido pelo Partido Popular Europeu. Ou seja, isso já existia e estava fora. Já no dia 26 de março, essa norma foi rejeitada com 311 votos, acho, contra 228, etc, etc. Fizeram isso pela porta dos fundos, aproveitando que todos já estavam quase de férias, faltando apenas um dia. Que havia poucos parlamentares e colocaram isso na segunda votação, assim pela porta dos fundos. Já te digo, o Partido Popular, que de liberal, bom, já vemos o que tem. E olha, foi votado e seguimos até 2028. O 2028, o controle de chat, a versão 001. A versão 002 é bem mais grave e ainda não estamos prontos para afirmar isso com precisão. Mas eles meteram isso pela porta dos fundos. Quer dizer, uma votação no Parlamento Europeu, se eles querem aprovar, usam outras artimanhas legais e colocam pela porta dos fundos. Esse é o problema. Rancanho. Não. Rancanho, é assim, sim. É a tendência dos tempos. O que as pessoas ainda não conseguiram entender é que quanto maiores são as organizações supranacionais, ou seja, que quanto maiores, mais grandes são, maior dimensão têm, menos controle se exerce sobre elas. Por isso sou tão defensor dos Estados-nação. Porque os Estados-nação eram controlados pelos seus próprios cidadãos. Tinham suas próprias instituições e seus métodos de controle. Essas grandes instituições, está a Comunidade Econômica Europeia, essas grandes instituições supranacionais são muito difíceis de controlar. Albert, atuam praticamente com total discricionariedade. E além disso, também aconteceu que nos sistemas capitalistas puros, naqueles que eram fervorosos defensores da liberdade, como o modelo norte-americano, os controles sobre o monopólio foram relaxados. Ou seja, os Estados Unidos foram pioneiros em impor controles às práticas monopolistas. Toda empresa, como a Pilar sabe bem, tende ao monopólio por exigência do próprio balanço de resultados. Mas é para isso que existem as políticas antimonopólio.
Pois estamos nessa fusão das grandes organizações supranacionais, na falta de controle sobre as atividades privadas monopolísticas. E a isso some o fato de que a teoria de Gramsci triunfou nos últimos anos. Totalmente. Quer dizer, os comunistas entenderam que quem eles precisam convencer para convertê-los ao socialismo são os multimilionários e os mais poderosos e ricos. E essa situação torna muito difícil que possamos nos defender. Diz o professor Anchon Bastos, e quanta razão ele tem, que precisamos buscar organizações de estados bem pequenos, pequenininhos, que são onde se vive com mais liberdade. Exemplo, Luxemburgo. Exemplo, Suíça. Um dia, quando formos perguntar aos suíços como são os políticos deles, é que vamos chorar, mas vamos chorar de inveja e de pena. Ou seja, o controle que a cidadania tem sobre sua própria situação política, em comparação com essas grandes organizações, a Comunidade Económica Europeia, os grandes Estados. Isso é uma pena, mas temos que começar a recuperar princípios anteriores. Claro, na Suíça, por exemplo, você é vereador e você não recebe salário. E você é vereador um pouquinho a cada dia quando termina a sua jornada de trabalho. Você está prestando um serviço à sociedade, fica por um tempo e depois vai embora. Aqui isso é impensável. Aqui diga para alguém, faça um serviço para a sociedade e vá ser vereador. Você imagina isso, Rancanho? É impossível. É impossível, entre outras coisas, porque aqui a política é uma carreira. Na Suíça, a política é uma prestação de serviço público no sentido mais estrito, no sentido mais puro, Alberto. O que quero dizer com isso? Pois é administrada de maneira altruísta, aquilo que coloca interesses em comum. Mas é claro, os políticos suíços não têm a intenção de gerir a vida pessoal, familiar e profissional de seus cidadãos. Os políticos espanhóis têm. Sim, sem dúvida. Existe um filme que talvez seja premonitório. Imaginem a sociedade civil cansada do que estamos contando aqui todos os dias. Toma a iniciativa e faz justiça com as próprias mãos. The Vigilante Citizen. A verdade é esta. Todos estão sendo usados. The Vigilante Citizen aplica uma justiça que alguns acham que a autoridade deixou de exercer. Proibida em vários países. Muitos governos a criticaram abertamente. Dizem que incita à violência. As cenas. Uma mulher, por exemplo, apanha e esse justiceiro, que alguns comparam ao Clint Eastwood de Perseguidor Implacável, vai lá e se vinga. De quem fez isso? Você já falou desse filme, Pilar? Chegou a assistir ou não? Sim, analisei profundamente esse filme. Por causa do fenômeno. Claro, é um aviso. É um aviso. Ou seja, está tocando em um tema tabu. Nesse assunto não se mexe. Então, por isso, um filme que é meio ruim, que não tem nada demais, teria passado despercebido. Mas, claro, ao cancelar, digamos. Ou seja, na Alemanha não deram a licença para poder exibir nos cinemas, etc. Então, Elon Musk publica no X e, de repente, aquilo vira um fenômeno justamente por causa da censura que sofreu. E a aprovação do público que assistiu é de 94% contra 14% da crítica. E não por ser um bom filme, mas justamente por isso, porque aborda um tema tabu e é baseado em um fato real, um estupro coletivo brutal de uma menina de 15 anos na Alemanha. E ataca essas pessoas e ataca os juízes que as absolvem. Sim, sim. É brutal. Você vai assistir? Rancanho é o seu mundo, o cinema. Já tenho referências. Ela está no meu catálogo e é uma das pendentes para assistir. Recebi. A análise que a Pilar fez me parece muito acertada porque colegas meus em quem confio plenamente fizeram uma análise muito parecida. Talvez o filme não seja grande cinematograficamente, mas isso não importa. Às vezes filmes não precisam ser tecnicamente excelentes. O filme faz algo que é extremamente importante em termos culturais. É que aborda temas que os outros não querem. No geral, que os outros silenciam, aquilo que conversávamos outro dia, Albert. Mas o que é isso de abaixar as câmeras? Mas o que é isso de desligar os microfones para não dar voz a determinadas pessoas, a determinadas instituições, para colocar certos acontecimentos em destaque? É incrível. Claro que tem uma grande aceitação,
porque as pessoas estão, me permitam a expressão, de saco cheio de que digam o que elas têm que ver, o que têm que sentir e do politicamente correto? Sim, sim. Bom, a prova disso é este espaço que fazemos. Eu sempre digo isso. Aqui há debatedores, colaboradores, pessoas que são convidadas não só no debate, mas também em entrevistas. 99% deles não aparecem em nenhum meio de comunicação generalista. A La 1, a Antena 3 ou a Tele5 já te chamaram, Pilar, para ir aos programas deles? Não. E além disso, se fizessem, suponho que seria só para me ridicularizar. Bom, não. Que pão duro que ele é. Pois também não, veja só. Veja que uma vez me ligaram do canal No e acho que não vão me chamar de novo. O que eu te digo, me ligaram do canal No. E olha que o apresentador foi muito gentil comigo e me disse: poxa, José Luiz, você leva jeito para isso. Volte. Volte aqui e eu disse. Para isso você serve. Mas é que esse lance do politicamente correto é tão complicado. É que todas as instituições jogam o mesmo jogo, quero dizer. Jogam o mesmo jogo, o establishment em geral, a elite em geral. Todas as elites jogam esse jogo de silenciar. Falavam da Inquisição, pois é uma piada. A Inquisição espanhola é uma piada perto do que acontece agora, Albert. É realmente uma piada. Bom, eu não sei se vocês estão acompanhando a Copa do Mundo, mas enquanto estamos todos um pouco hipnotizados com a Copa, ganhe ou perca o seu time, o FBI está investigando a Associação do Futebol Argentino. E ninguém fala sobre isso. Eu digo isso porque acho que é bom que as pessoas saibam. Mas, claro, o que pode acontecer, não sei. Em uma Copa do Mundo em que a FIFA anula um cartão vermelho seu porque você se chama Donald Trump, ou em que roubam um jogo como fizeram com o Egito para deixar o Messi feliz. E essas coisas acontecem, o presidente da FIFA, acontecem. A FIFA já era corrupta com Platini e Blatter até a escolha do Catar como sede da Copa do Mundo em troca de bilhões. E agora preparem-se, porque a FIFA, que é um ninho de corrupção, está adorando Marrocos e Marrocos adorando a FIFA. E Casablanca vai sediar a final da nova Copa do Mundo de 2030, isso é um fato. O pior é que ainda vamos pagar o estádio para eles, o maior estádio do mundo. Outro dia eu comentava com vocês que já pagamos 1 bilhão em créditos do governo espanhol para a infraestrutura e modernização dessa região. Por exemplo, uma nova usina dessalinizadora em Casablanca foi paga pela Espanha. Para quê? Para que não falte água na Copa do Mundo de 2030. E assim, contudo, como os 30 trens interurbanos que também financiamos com créditos através da empresa Acciona. Onde está o segredo? Aqui se dá 1 bilhão em créditos para o Marrocos e eles nunca devolvem. E ninguém vai perguntar daqui a 10 anos quanto eles devolveram do bilhão. Esse é o problema. O FBI, como eu dizia, está investigando a cúpula do futebol argentino da Federação por lavagem de dinheiro e fraude bancária. Parece que eles recebiam tudo o que a Adidas ou a Warner pagavam através de uma empresa teatral. Veja só, um produtor teatral recebia todo o dinheiro das marcas para o futebol argentino. Mais de 300 milhões e alguém ficava com 30% e parece que a FIFA sabia disso. Ou seja, essa investigação continua. Vamos ver o que acontece. Você acompanha a Copa do Mundo, Rancanho? Sim, com certa distância. Eu sou apaixonado por futebol, mas fui perdendo, como se diz, fui perdendo a paixão com o passar dos anos. Eu gosto de futebol, mas fui perdendo a paixão. Perdi a paixão ao perceber que agora, mais do que nunca, tudo é pão e circo como os romanos. Agora eu entendo perfeitamente essa coisa de pão e circo de Roma. Acho que temos tantos problemas, vejo tanta gente com dificuldades, temos tantos assuntos sérios para tratar que isso me parece até frívolo. Alberto, dedicar alguns minutos do meu tempo para tentar fazer uma análise intelectual do futebol. Não, do dinheiro que eles levam, aí sim tem que... Exatamente. Isso é outra coisa, isso é o que eu queria. Por isso fui perdendo a paixão, né? Você acabou de comentar sobre as pessoas que morreram no incêndio em Almeria, né?
é que eu acho que os recursos públicos devem ser geridos com inteligência e de acordo com as prioridades, e que vivemos em uma espécie de desvio contínuo dos recursos públicos sob a mentira da gestão. Porque isso é importante. Não. Não é que desviem recursos, é que não gerenciam adequadamente. Não. O dinheiro tem que ser destinado a coisas importantes. Carlos Cuerpo parece ser um bom profissional fora da política. Ele chega à política e se transforma em um pedreiro a serviço de Sánchez, capaz de assinar as maiores barbaridades. Ou seja, tudo é corrompido por um corruptor ou as pessoas se deixam corromper, Pilar? Porque no final das contas, quem chega lá supostamente é aquele que não tem opção de avançar na iniciativa privada. E em segundo lugar, quando chega alguém minimamente lúcido, o líder logo sufoca isso, não é? Ele não te deixa evoluir nem produzir nada de bom. Olha, quem chega a esses cargos são os piores entre nós e se não eram antes, acabam se tornando. Ou seja, é essa turma que nos governa. E quanto à FIFA, por exemplo, é um monopólio. É um monopólio mundial sem concorrência. É um cartel de 211 monopólios estatais concedidos por lei. Portanto, são os Estados que corrompem todo o resto. Por exemplo, a lei espanhola proíbe que exista uma segunda federação de futebol. Então não há concorrência, mas é o Estado que proíbe isso. Porque sem essa base estatal, qualquer organizador poderia criar, sei lá, federações alternativas. Mas é que a lei, o Estado, não permite. O grave é que o esporte, era uma escola de valores ocidentais. Era o mérito, era o esforço, era uma competição limpa, honesta, com um rival, caso contrário não valia a pena. Quer dizer, se você se dopava e tal, era uma vitória pírrica, né? Mas agora o espetáculo é que milhões de crianças estão vendo que se você se alia ao poder, todo o resto não tem muita relevância. Então, claro, isso está afundando, corroendo a civilização ocidental que se baseava em todos esses valores. Em vez de ir para... Em vez de uma criança dizer eu quero ser advogado, ela vai dizer eu quero ser político. Ou, em vez de me colocar em uma universidade, me coloque em um partido que teve melhores resultados, não ganhou mais e eu tenho mais poder. É assim mesmo. Sim, mas veja, você disse algo antes, Albert, com o qual eu não compartilho da mesma opinião. Eu sou bem mais crítico do que você. Acho que Carlos Cuerpo, esse tipo de figura que entra nesse tipo de governo, é letal. Mais letais do que os piores ministros do governo atual. Não. Sabe por quê? Porque eu estou convencido de que alguns ministros do governo atual são tão inúteis que nem sabem que estão fazendo errado. Mas Carlos Cuerpo sabe. E Carlos Cuerpo só está maquiando. Ele está tentando fazer este governo passar por uma gestão adequada, por uma política honesta. Cuidado com essas figuras, cuidado, Albert, com essas. Concordo. Essas figuras que, por sinal, vão ter que dar muitas explicações. Bem, se algum dia fossem feitas auditorias, se víssemos onde o dinheiro público foi usado, mas tanto faz. Com tudo o que está acontecendo, Pilar, Alberto, com tudo o que está acontecendo, com quantos aviões eles foram para o Cristo, para a festa da menina? 3 aviões. Aviões. Um Falcon vazio, caso outro quebrasse. Um Falcon para 2 ministros, que foram Álvares e Margarita Robles. E o Airbus de 80 lugares para Sánchez e a Sanchez. A família não voltou pela British Airways ou Iberia. Voltaram com esses. Cara, foi você quem pagou. Aliás, agora todos vão para a Mareta e você vai pagar a comida, o jantar, o café da manhã, a viagem e a estadia. Alberto, o que a Pilar disse? Qual é a mensagem que essas situações, esse tipo de comportamento deixam para as novas gerações? Sabe quem comentou isso comigo, Pilar, Alberto? Recentemente, os guardas civis, quando estive no Congresso Internacional de Terrorismo em Algeciras, estive em Cádiz, me diziam que o mais prejudicial do mundo das drogas é essa mensagem que você passa para a juventude. Ei, para que você vai se esforçar? Para que você vai estudar? Para que você vai ter uma família? Para que você vai se comprometer com os valores? Mas sim, sendo um criminoso, você vai viver maravilhosamente. Esse é o dano que é transmitido. É de tal magnitude entre os jovens que, para o Albert, programas como o seu, começam a ser como a igreja em seus primórdios, é que são indispensáveis para o Albert. O oráculo. Pilar fala
Não que o oráculo. Olha, é que realmente, e antes o José Luís mencionou o Miguel Ancho Bastos, que é meu orientador de tese de doutorado, justamente. Quer dizer, e ele fala muito sobre valores. Ele diz que, no fundo, se você for a fundo em qualquer tema dos que tratamos, no final chegamos aos valores. Quais são os valores ocidentais? São os que discutimos aqui e que você, Albert, menciona diariamente, e que estão sendo minados. Esses valores ocidentais que o esporte lá na Grécia Antiga já nos deixou como legado. Tudo isso está sendo destruído de propósito. Olhem, aqui a gente faz loucuras. E além disso, eu acho que estamos aqui para fazer isso, porque já passei 40 anos me segurando na mídia para agora continuar me segurando, né? Trabalhadores na Venezuela nos chamaram, alguns até de La Guaira. Com certeza vocês se lembram desse amigo que não tinha o que comer, nem ele, nem a esposa, nem a filha, e estavam entre os escombros do terremoto. Eles pediam que um empresário espanhol com sede em Vigo pagasse uma dívida antiga. Esse empresário espanhol não recebeu da PDVSA o que deveria pagar aos funcionários, mas pedimos um esforço a ele. Ele fez isso. Ele nos ouviu. E amigos de La Guaira, marinheiros que não recebem há tempos, vocês vão receber. Ouçam Jesus Rabadi, o empresário. Olá, bom dia, Albert. Estamos com a solução da Venezuela por causa do terremoto. Decidimos, e sem receber fundos do armador, decidimos adiantar dinheiro, do nosso próprio dinheiro, para a tripulação, toda a tripulação em Nova Guaira. Espero que cheguem bem e que possamos, da nossa parte, dar nossa pequena contribuição para a causa. Agradeço muito ao Jesus Rabadi pelo gesto que ele fez, o que pedíamos a ele. Eu entendo que, para um empresário, se não te pagam, você não pode pagar. Mas ele também entende que La Guaira, o terremoto, viver na rua, não pode esperar. Portanto, para os trabalhadores dele daquela região da Venezuela, todos estão recebendo o valor integral da dívida. Depois o empresário vai cobrar. Essa é a empresa que gostamos, Pilar. Esses são os empresários que não olham só para o balanço de resultados, né? Olha, é que cada época tem sua figura de desta que a representa. Na antiguidade era o guerreiro, na Idade Média o monge e agora é o empresário. Nós três somos empresários. Então o empresário carrega nas costas a incerteza. Ou seja, você contrata uma pessoa para quem vai pagar sem nem saber se você vai conseguir vender aquilo. Você não sabe. Mas você tem e obriga as pessoas, ou seja, você se obriga, você se auto-obriga a pagar essas pessoas antes mesmo da possibilidade. Ou seja, você pega a incerteza e reduz a incerteza da sociedade. Por outro lado, é extremamente importante para esses políticos que vimos, que discutimos hoje, é extremamente importante massacrar todos os empresários. David Lafosse, por exemplo, que também queria fazer o seu próprio bem, cultivar o seu próprio campo. Ou seja, é imprescindível para esse tipo de pessoas, políticos que hoje nos governam, destruir a figura de destaque da nossa época atual. Claro. E eu gostaria de trazer uma ideia em relação ao que está dizendo Pilar. Escotado dizia, e ele tinha toda a razão, que qualquer pequeno empresário ou pequeno comerciante de qualquer país do mundo, de qualquer época, fez mais pelo progresso da humanidade do que qualquer político ou revolucionário marxista, daqueles que aparecem nos livros de história. E ele tem toda a razão. Se a gente analisa as coisas com simplicidade, com naturalidade, percebe que os empresários, os comerciantes, desde o início da história, foram um motor de progresso para a humanidade. Eles geraram riqueza em torno de suas atividades comerciais. E é isso que precisa ser transmitido. O que faz o político? Como disse Pilar, o político tem que combatê-lo porque ele é um inimigo. O empresário é o inimigo, representa a liberdade.
representa os indivíduos livres trocando bens e serviços de maneira pacífica, sem a intervenção de nenhum liberticida totalitário dizendo o que eles devem fazer além das próprias decisões. Os acordos que as pessoas livres fazem entre si. Concordo que o empresário possivelmente representa isso na época moderna. Sobre a sociedade civil, Miguel. Se o problema da sociedade civil é que ela não tem representação, o mais lógico seria criar um partido para representar a sociedade civil, que certamente faria muito dano aos outros partidos. Então aí sim teríamos força para enfrentar esses sem-vergonhas. Sobre a solidariedade, Eduardo. Solidariedade? Claro. Mas primeiro, com meu vizinho, tenho que ajudar e tenho que apoiar e tenho que ser solidário com quem está ao meu lado. E depois veremos os outros, evidentemente. Pergunta de Nieves e Madalena. Quem paga as viagens para a formatura de Ainhoa, filha de Sanches e Begônia Gomes? O caso de Begônia é uma piada, ou seja, é mais uma disputa que Sanches venceu. Ou seja, qualquer cidadão livre deste país tem o passaporte confiscado e automaticamente perde a liberdade de sair do território nacional. O sátrapa foi lá para a Inglaterra por causa do lance da filha dele. Para mim, tanto faz essa história da arma. Com que avião ele foi? Porque isso não é uma viagem de Estado, de governo. Com que avião ele foi? Ele levou um Airbus que cabe 38 pessoas, diz o Roberto. 80. Magdalena, Juan Antônio vai mais além e diz que o importante não é o que ele levou, mas sim o que trouxe. Ouçam. Albert, não é o que ele traz da Turquia com o Airbus. Não são 80 pessoas, mas sim o que ele levou para a Turquia. Porque esse aí só tem mais 4 dias. É muito misterioso que alguém vá sozinho para a Turquia em um avião para 80 pessoas. Você tem 2 ministros, mais os chefes de imprensa e tal, e diz para eles, não, todos em um Falcon, enquanto eu vou sozinho com minha escolta em um avião de 80 lugares, o que levava no porão, né? Está preparando o terreno. A Turquia não é qualquer lugar, já dissemos aqui. É o país que mais prende jornalistas na Turquia. Da Europa, por exemplo, onde Sanches fechou um acordo com Erdogan por 3,2 bilhões de euros do governo da Espanha para comprar aviões. Me faça acreditar que ele não levou uma comissão por isso, que fez isso como uma homenagem à pátria. Não sei. Algum dia saberemos, Rancanho. Algum dia vamos aparecer por aqui e diremos, encontrada uma conta corrente. E vamos dizer, bom, é isso. Mas como a situação foi se degenerando, agora que você fala da Turquia, Albert, porra, a OTAN, as nações livres organizadas para se defender do invasor comunista e vão realizar uma reunião em um país governado por um sátrapa que prende todo mundo que ousa levantar a voz para criticá-lo. De verdade, tudo o que vi na Turquia me dá enjoo. Ao Macron, que não suporto tirando foto correndo com 300 seguranças pelas ruas de Ankara. De verdade, toda a elite europeia eu sacrificaria. Mas estou te dizendo diretamente, Albert, eles são os piores, são nocivos. Bom, onde está o espírito das nações europeias livres? Sim, onde está? Onde foi parar? E eu guardei uma pérola quase para o final, é um homem chamado Jaime Vindel, que é professor, ecologista e especialista. Eles têm dado alguns cursos, sobre os quais falamos aqui, patrocinados pelo governo espanhol, sobre a relação, se prepare Pilar, entre o petróleo e a masculinidade. E a conclusão é que eles chamam isso de petromasculinidade. A conclusão é que quando com Franco chegou os 600, isso transformou todos nós, nossos pais e avós, em machistas convictos. Quero que vocês ouçam ele, por favor. Ouçam esse gênio. Também é durante essa época, durante o franquismo, que se estabelecem na Espanha os imaginários da petromasculinidade, não é? Mas aqui também existe uma diferença significativa em relação ao contexto dos Estados Unidos, mencionado na palestra da Cara. E é que, embora no contexto dos Estados Unidos, né, e em geral nas narrativas anglo-saxônicas, né, do desenvolvimento da modernidade fóssil,
o uso dos combustíveis tem sido associado à democracia liberal, né? E, digamos, a um ideal de liberdade que seria representado por esse patriarcado, né? Que recorre ao automóvel como um símbolo, né? De identidade e de liberdade. No caso espanhol, mas também se verifica em outros contextos do sul da Europa e do sul global, na verdade, o automóvel aparece como um símbolo do desenvolvimento, do desenvolvimentismo durante o franquismo, ou seja, durante um período autoritário. Ou seja, há um vínculo entre petromasculinidade e autonomia. Autoritarismo que é diferente das narrativas que podem ser construídas a partir de um contexto como o dos Estados Unidos e que me parece que também podem Me lembrou Pilar esse homem para dizer que o negócio dos 600 era petromasculinidade. Para mim, lembra mais o Gustavo Petro do que petróleo, sinceramente. Sim, sim, sim. Vai. É que na academia, se você não diz essas coisas, não prospera. Não. Claro. Você não prospera. Não publicam nenhum artigo seu. Triarcado cada 2 ou 3 vezes. Resiliência, verdade, tem palavras-chave. Claro, eles precisam destruir a cultura ocidental. Precisam destruir os homens. Precisamos de homens. Precisamos de homens no Ocidente. Para a mulher, ou seja, é uma destruição total. Com isso destroem a família, com isso destroem as raízes que temos e vão a todo vapor. Como já dizia José Luís de Gramsci, eles fizeram isso de forma fenomenal. Vamos ver se aprendemos para repetir, mas com outro discurso. E claro, com tudo isso, o que é que eles conseguem? Quando quem decide não arca com as consequências, tudo isso de Sanches, seus aviões, levar a família e ainda por cima, quando jornalistas ou qualquer pessoa perguntam, dizem, é privado. Sim, mas quem paga é você. Claro. Então, quando eles não pagam as consequências de suas decisões, quando gastam o dinheiro que nos tiram de forma confiscatória para benefício próprio, claro, eles têm privilégios que são pagos através da captura da nossa renda. Como dissemos, 2 de cada 3 dias trabalhamos para essas pessoas que gastam tudo isso sem limites. Isso nem é comentado, ou seja, nos grandes meios de comunicação nem sequer foi mencionado. Quem pagou a viagem? Como pagam as universidades particulares das meninas? Porque é preciso pagar a viagem dos pais e as férias dos pais, de Sanches? Nem se discute. Já consideram isso como algo normal? Talvez isso seja o pior, não é? Olha, Alberto, quando eu estava ouvindo esse cara, que suponho que não tinha plateia, porque se tiver plateia é impressionante, mas sabe o que me veio à cabeça, Pilar Alberti? Me veio uma música do Loquilo que diz algo assim: para que vamos discutir se podemos brigar? Porque é que com esse tipo de gente me dá vontade de brigar, sabe o que estou te dizendo, sinceramente? Não, me veio à mente a música, não é a música do Loquilo. Vamos ver, você começa assim e termina assim. Mas não, eu digo que me veio à mente que é uma música e apontando para a ideia do que dizia Pilar, né? Muitos jornalistas dizem, não se pode acompanhar, é a vida privada do presidente e dos filhos. Já era, mas ele viaja em um avião pago por todos nós. Ou seja, é a vida privada paga com o dinheiro dos espanhóis. Mas cuidado, curiosamente, cuidado ao impor limitações. E como Pilar tinha razão no que dizia, seu orientador de tese, Anchon Bastos, dizia que o Estado é um grupo de delinquentes, ele usa a palavra bandidos, organizados para roubar nosso dinheiro através dos impostos. Em essência, na origem, é isso que todos os Estados são. Depois eles já se dotam de legitimidade, mas que as pessoas não esqueçam que na origem da história era um grupo de bandidos que chegavam a um território e impunham sua norma e impunham suas próprias regras. Depois eles se dotam de outro tipo de legitimidade. É o que eu dizia outro dia para Albert. Eu digo, quem é o Estado? Eu não conheço, não sei onde está, nem quem são. Não posso tomar um café com o Estado. Vamos para a redação e depois tem uma preocupação que preciso passar para Pilar. Vamos lá, Susana Gasque, últimas mensagens, conte pra gente. Continuamos aqui. Um abraço para todos da redação do Castelão Confidencial. Estamos no começo da semana e os confidentes, muitos de férias, continuam nos enviando mensagens. É o caso de Ciel, quando um povo sucumbe ao medo e perde a liberdade. Ascensión defende o fim do foro privilegiado, pensões vitalícias e passaporte diplomático, além de igualdade de direitos com os demais espanhóis. António afirma que o controle de chat é vergonhoso e questiona onde está a proteção de dados agora.
Decor diz que foi uma jogada excelente do rei Juan Carlos e parabeniza Alberto Castellón por ser tão claro e tão corajoso. Pedro também diz que se alguém tem contatos na Espanha é o rei Juan Carlos. Muito bem feito. Esperamos muito dele, já que seu filho não faz absolutamente nada. Ângel diz que esse negócio do controle de chat é como a lei do silêncio da Cosa Nostra, levado ao extremo mais extremo. Adeus às liberdades de pensamento, consciência, expressão, imprensa, reunião e associações. Temos que sair da União Europeia de qualquer jeito, porque não sei se vocês sabem, mas estamos a caminho de uma ditadura. Charo diz que os painéis solares e os moinhos costumam aquecer a terra e fazem as temperaturas subirem. Isso também é muito perigoso. Neuror diz que é incrível a ditadura do Parlamento Europeu vista de outro país, é um controle absolutamente totalitário. Muitos cumprimentos e parabéns pelo programa. Interigi diz que passaportes diplomáticos servem para delinquir internacionalmente sem perguntas, sem inspeções e sem controle de qualquer tipo. Assim vamos. STR diz que, infelizmente, a tragédia dos Galardos foi por isso, por essa queda de cabo elétrico e principalmente pela pouca segurança que temos nas florestas. Por Rosi diz que temos o poder e temos medo de usá-lo. Enquanto continuarmos assim, estaremos cada vez pior. Parar de pagar impostos, temos que apertar o cerco neles. Somos 48 milhões e eles são muito poucos. E aqui, vejam, é importantíssimo que vocês possam nos seguir em todas as redes, em todos os canais e também, claro, no jornal digital castilanconfidencial.com para estarem bem informados. Obrigada, Alberto. Obrigado. Se é para se preocupar com Cepeda, vocês sabem que Cepeda perdeu as eleições na Colômbia, que quem ganhou foi De La Espriella, mas Cepeda não aceita o vencedor. Ouçam. E sem que De La Espriella renuncie à sua condição de cidadão norte-americano, provavelmente também de membro de uma agência de segurança dos Estados Unidos, ele não deveria tomar posse como presidente da República, e que ao fazer isso, sua posse estará viciada, sem dúvida alguma, sendo ilegal e ilegítima. Você está dizendo que ele é um espião da CIA, Pilar? Ela está dizendo de tudo. O pior já não é Cepeda. O pior é Petro, o que está saindo que nem deveria dar opinião. Mas no dia 20 teremos aqui uma manifestação nacional para paralisar o país, etc. Não, eles não vão conseguir. Eles não vão conseguir porque De La Espriella, por exemplo, está fazendo uma coisa que deveríamos fazer na Espanha. Ele está fazendo uma due diligence, ou seja, uma due diligence paga por ele, ou seja, pelas doações que deram a ele, paga do próprio bolso para ver o que encontrou. E além disso, agora ele já disse, olha... Com tudo isso que estamos, é uma auditoria geral, algo que o PP nunca fez com o PSOE, nem o PSOE com o PP, não é? Pois era conveniente para ambos. Não. Aqui está ocorrendo uma auditoria como na compra de uma empresa. Quero auditar tudo. E, claro, nessa auditoria é muito provável que Petro seja extraditado para os Estados Unidos e por isso ele também fala tanto dos Estados Unidos. E além disso, vejam, eu ouvi uma declaração de princípios importantíssima dele. Importantíssima. É uma declaração de guerra ao narcotráfico de verdade. Sim. Nas suas primeiras intervenções, ele deixou isso absolutamente claro. Ele disse para eles, todos os seus privilégios vão acabar, não é? Por isso vão dizer que ele é espião americano. Vamos, bom, sim, suponho. Olhem, eu vou contar mais para vocês esta semana, mas vou dar uma dica. Tem um colaborador deste programa que não só conhece De La Espriella, não, ele é sócio dele em escritórios de advocacia em Bogotá. Portanto, vou convidá-lo esta semana para que nos conte tudo isso que estamos falando. As ameaças, a auditoria geral, o negócio do narcotráfico, a CIA, ele vai dar risada e mais alguma coisa. E vocês vão conhecer quem é esse colaborador deste programa que por acaso é sócio e amigo pessoal de La Espriella. Espero entrevistar De La Espriella em breve, claro, espero conseguir. Um abraço para vocês dois, Pilar Almagro, é um prazer ter você aqui, obrigado. Obrigada a vocês, confidenciais. E querido Rancanho, que continuem assistindo ao documentário. Só colocar o nome, né? Já é suficiente, já encontra. Ele nos direciona para lá no YouTube. Nos dirige para allá. Coloque David LaFosse e se não que entrem no canal da Dahlia Things.
Mas agora, já com o número de visualizações, eu acho que com o nome vai redirecionar com certa facilidade. E te agradecer, Albert, por apoiar esse tipo de projeto e aos confidenciais que sempre estão comigo nessas aventuras. Até logo. Claro, somos equipe. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço, você cuida. Até sempre. Espero que este seja o documentário mais assistido do YouTube. Conto com vocês. Tem mais em minuto. Até sempre. Até logo. Que viu encerrada uma dívida de mais de 2,5 milhões de euros. Ela nos conta isso. Você está ouvindo Castillon Confidencial. Quando minha mãe morreu, herdei as dívidas dela e fiquei sozinha. Depois veio a Covid. Fiquei meses sem receber €1. Cheguei a precisar de ajuda psicológica. Se você está em situação de insolvência, entre em contato conosco e diremos se você atende aos requisitos da Lei da Segunda Oportunidade. Sindeuda Group. Sua segunda oportunidade. Amigos, hoje temos uma notícia maravilhosa. Alguém, graças ao Sindeuda Group, teve sua dívida cancelada. Sim. Mas nunca no Sindeuda Group, em 6 anos, tinham cancelado uma dívida assim. Vocês estão sentados? 2.600.000 euros cancelados com a lei da segunda oportunidade, com todas as vantagens que essa lei oferece, e com a ajuda do Sindeuda Group. Isso sim é um milagre graças ao trabalho bem feito. Raquel, como você está? Olha, estou chorando de novo, mas estou bem. Não me surpreende que toda vez que te lembram disso você se emocione. Isso é porque você passou por momentos muito difíceis, não é? Eu passei por momentos muito difíceis, muito difíceis. Tem sido um sofrimento constante. São coisas tão pequenas como não poder trocar, nem trocar de operadora de telefone, ficar presa a contratos de seguro de carro abusivos ou que nem te oferecem. Coisas tão do dia a dia que uma coisa vai se acumulando à outra e acaba até prejudicando a sua saúde. Você trabalhava como assistente administrativa em uma empresa familiar do setor de alimentos. Ela começou a passar por dificuldades. Consegue-se dinheiro dando aval para irmãs e para o pai e no final tudo desmorona e, claro, os bancos executam os avais. Ninguém ali te perdoa nada, né? Nada, não perdoavam absolutamente nada. Ei, como foi ligar para o Sindeuda Group e começar a apresentar documentação? Você achava que ia conseguir isso? Eu não acreditava porque foi tanto tempo com a corda no pescoço e a faca porque você não vê saída. Eu não pensei que fosse conseguir sair. Na verdade, é um processo que se estendeu por quase 3 anos e é um trabalho muito custoso a nível pessoal, além de também ter que agilizar documentos e tudo mais. Então, quando me ligaram na quinta-feira para me contar, a primeira coisa que fiz foi soltar um grito abafado de alívio, porque parece que você não vê a luz, mas consegue. Cara, vamos lá. No seu caso, o dono da empresa me escreveu com uma alegria, Gil e sua equipe com uma alegria, como se a dívida fosse deles. Bom, para você isso até custou o divórcio. Eu não quero me aprofundar mais, mas se paga caro. Tudo isso é um desgaste para a família inteira, né? Sim, custa muito. Tem um ditado que diz que quando o dinheiro não entra pela porta, o amor sai pela janela. E é bem assim. Custou muito, me custou muitas coisas a nível pessoal. Para minha família também, principalmente porque tenho um filho e eu via que ia deixar o quê para ele? Nada. Claro. E muitos problemas, pois é um filho adolescente. E quero dizer, Deus ficar olhando o dia a dia e não poder sair do que você tem planejado. Mas eu te levo, entrei em contato com a Canaria Sindeudas, como eu os conheço, e tem sido um acompanhamento incrível no dia a dia. Na verdade, eles se envolveram pessoalmente. O advogado que estava cuidando do caso me ligou diretamente e minha assessora também me ligou à tarde, praticamente as duas chorando quando me deram a notícia.
É impressionante. 2 milhões, um pouco mais, mas o restinho eu deixo para lá. 2.600.000 euros de dívida cancelada dentro da lei. Aqui ninguém pode contestar nada, é a lei da segunda oportunidade. Bom, nem preciso te perguntar, você recomenda, né? Quem estiver em um túnel como você estava, com certeza. Sim, né? Com certeza que façam isso, porque é um trabalho que desgasta, principalmente no começo, o começo talvez nem tanto, de ter que buscar todas as informações, ser muito detalhista com tudo o que te pedem, estar em contato direto com a empresa. Mas olha, eles se preocupam para que você não se perca no caminho e também te oferecem toda a ajuda possível. Eles são muito humanos e próximos e que façam isso sem dúvida, porque realmente faz diferença e dá para respirar. Agora, recomeçar, eu sei que você sempre foi muito trabalhadora, nunca deixou de trabalhar, continua trabalhando. Agora não deixamos mais nada para os outros, né? Começamos do zero, de cabeça erguida. Fico tão feliz, Raquel, ela caiu em uma boa família ainda por cima. Que bom, sim. Sim, eu fico feliz também. Você fica feliz e eu fico feliz, nem sei o quanto. E porque você vê um futuro mais brilhante, apesar de tudo, de como as coisas estão e tudo mais. Mas você diz, eu tenho margem de manobra, ou seja, posso depender de outras coisas ou já não tenho mais a guilhotina de quando vai entrar outro embargo, outro processo? Entendo os telefonemas, as ligações insistentes e tudo mais, foi difícil, mas agora é outra coisa. Quando a Lídia me ligou, minha assessora Lídia, no dia seguinte, justamente uma das empresas de cobrança me ligou e eu fiz assim. Eu disse, desculpa, vou te mandar a decisão judicial. O EPI te enviou isso e é como respiro aliviada. Sabe, é como, Deus, que maravilha. Parabéns, Raquel, é um prazer te conhecer. Felicidades e que muitos amigos façam essa ligação que vai dar a eles a tranquilidade que você tem hoje. Um beijo, se cuida. Muito obrigada. Parabéns. Ai, senhores, anotem, por favor, 919108709 Sindel da Group, são confidenciais. Amigos, há mensagens magníficas que me enviam, algumas muito emocionantes, como esta da Begonha. Albert, quero parabenizá-lo pelo programa, a você e a toda a sua equipe por todas as informações que nos dão e pela coragem que vocês têm. E em segundo lugar, eu gostaria que vocês fizessem uma investigação, mas uma investigação a fundo, porque eu gostaria de saber se na Espanha há rei. Muito obrigada. Não precisa investigar tanto, Begônia. Sim, tem rei, tem rei. Mas não adianta de nada, essa é a parte triste. Ele está lá para que as instituições funcionem, para que o Estado esteja unido, mas não adianta de nada. Mas, enfim, no dia em que disserem adeus para ele, talvez ele até exija que os espanhóis o defendam. Ele é capaz de... Bom, vamos ver. Obrigado. Begônia, mensagens muito inteligentes como esta que José Maria me mandou. Ele diz, o sábio defende seu país, o tolo defende seu partido e o corrupto defende seu ladrão. Vamos ver se o sábio entende, qualquer um de vocês, o tolo como Pasti Lopes que defende seu partido ou toda a lista de corruptos que defendem seu ladrão. Ponto. PSP. Bem, Pilar Bacelga vai além. Essa mulher quebra muito a cabeça. Felipe Gonzalez ganhava bonsais de presente e Pedro Sanches revólveres carregados. A coisa está ficando interessante. Ela é incrível, ela é incrível, ela é incrível. Pilar é incrível. Bem, Ana, não tenha medo, este programa vai continuar. Estou acompanhando constantemente esse assunto de que querem ou tirar vocês do ar ou atrapalhar vocês nos programas que vocês têm, tanto no Instagram quanto no YouTube, como muitos outros jornalistas específicos. Ou seja, pessoas que supostamente são um pouco mais incômodas para quem não quer que certos tipos de notícias sejam divulgadas. Não sei. Não, tem muita gente que não se conformaria se você encerrasse seu programa.
Bom, só queria te dizer isso. E bom, força e coragem, como sempre. E eu acho que isso não pode ir muito adiante. Esse decreto, essa lei, ou como forem chamar, ou estiverem chamando, porque não faz sentido. Vamos parar isso. Já estamos segurando muitos golpes, eles estão cercados. Vocês não percebem como começamos o programa agora? De verdade, a força da sociedade civil, dos juízes, da UCO, de vocês está parando o golpe. Não foi totalmente detido, não. Pode durar meses, até anos, sim. Mas eles estão cercados. Quem deve ter medo, Ana, são eles. Eles que pela primeira vez comecem a tremer um pouco e não façam os outros tremerem. Bom, uma ótima da Conchita. Dá para ver Sanches na Moncloa tirando uma poltrona. Vejam. Eu não vou embora! Eu não vou embora! Eu não vou embora! E àqueles que se perguntam por que este executivo, este governo, quer continuar apesar de todas as dificuldades e dos obstáculos no caminho, eu digo que a resposta é esta. Continuamos para isso. Para melhorar a vida das pessoas. Continuamos para ampliar e consolidar direitos sociais. Continuamos para construir uma Espanha mais justa e melhor. Fora, sem vergonha. E dá para ver ele empurrando a cadeira. Eu não vou embora! Eu não vou, tá bom? E outro que a Marta de Froilenister me mandou, quem fala é Francisco Franco. Querido Pedrito, fico feliz em ver que você ainda se lembra de mim, mesmo 50 e 51 anos depois. Embora eu reconheça que não esperava essa homenagem em forma de linha de roupas. Democracia Cookie. Para proteger a democracia e celebrar os 50 anos da morte de Franco. Embora a matemática pareça ter tirado o dia de folga para você, já que são 50 e 51, tudo isso é claro com dinheiro público, uma delas, dinheiro, e entenda, avaliada em 386 mil euros, dentro dos 14,6 milhões que você já gastou para exaltar os valores da democracia. E me lembrar, porque está claro que as democracias modernas não se sustentam com instituições fortes nem com educação cívica. Elas se sustentam com moletons. E falando em detalhes, a etiqueta de feito na China fazia parte da mensagem. Aliás, você deixou cair o E, embora pensando bem, talvez fosse para economizar tinta. E espera que ainda falta o melhor. Você é democrata e nem sabe. Você é democrata tremendo. Mas, pessoal, se os moletons feitos pelo governo são da China, que comissão o Zapatero levou? Porque, vamos, de graça ele não faz nada, nem olha para o sol, nem diz bom dia. Bom, Maria do Carmo, obrigado pela sua doação, você é muito gentil. Maria del Carmen Castilho. Pedro Garcia, pela verdade, obrigado, Pedro. Diego Torres, não desanimem, ele diz obrigado, Diego, pela sua doação. E muito obrigado, Antônio Pedro Gonzalez, pela sua doação. Obrigado a todos por estarem aí, por nos ajudarem. Aliás, já vou avisando hoje. Estamos preparando um especial para amanhã. Não queremos mais falar se houve ou não houve fraude eleitoral, não. Vamos contar como Leire fez para mudar o resultado eleitoral graças ao voto por correio, supostamente. Amanhã fiquem atentos ao canal que tem surpresa. Obrigado, amigos. Até amanhã. Você sabe disso e eu também sei. Somos confidenciais. Você é confidencial. Eu sou confidencial. Todos confidenciais. Todos confidenciais. Mas só para mentes abertas e para gente desperta. Da trincheira as balas assobiam e não há como sair lá fora. Aqui a liberdade tem asas de cera. Albert Castellón, Susana Gatti, sua garota Castellón e companhia. Muito obrigado.
gato hindu. Vai, manda ver o hindu com o bolo até amanhã às 8. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.